Convido para a mesa 4 homens brancos. E eu acho que héteros. Laurindo Leal, José Arbex, Altamiro Borges, Carlos Alberto Almeida. Por favor, senhores brancos, homens brancos, eu confio que héteros. Estão dizendo que não tem garantia se são héteros. Mas também faz parte da história do Brasil, também faz parte da história do NPC. Não à toa esses homens estão aqui. Eles foram sem esse cara aqui. Como é que é? É delicado como sempre, né? Ele é delicadíssimo. Faz aqui, faz. Por que você não faz? Que delícia! Ele está aqui com a gente. A gente se conheceu, eu ainda era jornalista da CUT. Foi a primeira vez que eu convidei esse cara para alguma coisa, foi para vir à CUT. Depois ele veio a todos os cursos do Núcleo Piratininga de Comunicação. E teve muita gente que vinha para o curso perguntar: o Arbex vai? O Arbex vai? Passou um tempo sem o Arbex vir. Dessa vez a Kátia falou assim: vamos convidar o Arbex? Eu falei: se você conseguir, eu não sei onde é que ele vive, não sei dele, não falo com ele há tempão. A Kátia foi atrás dele. Rapidinho, vou. Então, e aí essa outra criatura, a criatura tinha que sair com você, né? Essa outra criatura também está com a gente desde o nosso começo. E essa criatura teve a delicadeza de não sair da sede do Núcleo Piratininga de Comunicação no ano de 2015, depois que Vitor morreu. E foi ele que comprou o bolo de aniversário de Sheila. Sheila que estava aqui ontem, no ano de 2015, no dia do aniversário de Sheila, ele chegou lá com um bolo de aniversário. Ele me levou para o show da Beth Carvalho, eu não sabia nem onde é que eu estava, quem eu era naquele momento, e ele me levou para o show da Beth Carvalho. Então aqui não estão quaisquer pessoas, aqui estão companheiros, camaradas, gente que vai estar com a gente, mesmo sendo homem branco e não sei mais se é hétero, a gente não abre mão deles. E através do Beto a gente chegou Laurindo Leal. Laurindo Leal, já chamado de nosso decano, e agora é o nosso representante na transição do governo, gente. Ele está no grupo de transição, ou seja, nós, através do LAR, vamos ser representados, né? Sem dúvida. Olha só, Laurindo Leal. E a gente não abre mão que esteja aqui em todas as nossas coisas. E aí eu vou contar uma história que o Miro contou. O Miro é outro que está aqui há muito tempo também. Mas pelo que eu me lembre, eu acho que o Miro entrou nessa história por causa do Núcleo Piratininga, não foi, Miro? Uma vez você falou que você foi convidado para falar sobre comunicação no Núcleo Piratininga. E você teve que estudar pra caramba para falar sobre comunicação. E nunca mais parou de falar sobre comunicação. Muito obrigada, Miro. Muito obrigada. Miro está com a gente o tempo todo. Miro não me esquece. Miro me manda mensagem, me manda até florzinha. Ele bota o nome do Núcleo Piratininga onde ele está, ele nos mantém informados. Muito obrigada por tudo. É um grande camarada, um grande amigo. São pessoas que a gente quer para o resto da nossa vida com a gente. E cabe a eles a função de, junto com Kátia Marco, que vai representar as mulheres nessa mesa, embora seja branca, vai representar as mulheres nessa mesa, que vai falar sobre o Brasil de fato. A gente já estudou história. A gente já está saco cheio de ouvir falar de internet nesse curso. A gente já falou de tudo. Eu acho que se esse curso tivesse terminado no primeiro dia, já estava bom, de tão bom que foi. Se tivesse terminado no segundo, já estava bom. Se tivesse terminado no terceiro, já estava bom. Mas hoje a gente termina, e eu estou feliz que a gente vai sambar aqui embaixo ao final do curso. Gente, a próxima mesa, Cláudia, essa mesa então representa um período da nossa história. Não foi pensado, mas a mesa seguinte que vem, ela é composta por negros e negras.
tirando a professora Antônia Fleury. São os filhos do Núcleo Piratininga de Comunicação, são os filhos da comunicação popular. E a gente não pensou, vamos escolher 4 homens para botar na mesa. E a gente não pensou, não, vamos botar... Não, porque as coisas mudaram. As coisas mudaram. Essa juventude, ela está muito bonita, ela está muito decidida, ela está muito militante. Nós temos uma juventude de esquerda que está dando um banho, um arraso. O que essas pessoas fizeram? Mandei mensagem pro Miro. Miro, preciso de 2 minutos do Lula para Rio das Pedras. Eu pedi as coisas pro Miro, que tinha mais relação com a comunicação do governo Lula. Miro, preciso dizer, o que eles fizeram durante essa campanha, gente, é uma coisa impressionante, impressionante. E esse que eu estou falando, que me pediu os 2 minutos do Lula para Rio das Pedras, ele vai estar aqui com a gente hoje à tarde. Ele é o professor mestre, daqui a pouco o doutor Douglas Eliodoro, que vai estar aqui, não vou mais falar de quem mais vai estar aqui. Então, eu estava com isso na cabeça desde ontem e queria dividir com vocês. Eu acho que essa mudança, não mudança geracional, porque a gente não vai abrir mão de participar de jeito nenhum, a gente vai ficar velhinho de bengala e vai vir para o BPC, não é, Beth? A gente já combinou, eu e o Beto, que a gente não vai desistir, não. E a gente não vai aceitar a... Como é que é? Velhofobia? Não, tem um outro fobia. Como é que é? Velho em grego, como é que é? Sei lá. Mas tem gerontofobia. Gerontofobia. A gente não vai aceitar. Não vai aceitar. Nós, velhos, vamos continuar participando de tudo. Seja aqui falando, seja participando dos cursos de comunicação do NPC. Mas os jovens também chegaram. Já falei demais. Kátia Marco, por favor, você coordena a mesa? Não? Senão eu chamo o Euro. Euro pode fazer essa gentileza? Euro tá aí? Por favor, gente. Depois eu peço para alguém fazer essa explicação, tá? Por favor, que eu já ocupei 40 minutos. Eu vou pedir para o Euro, da nova geração, do NPC, que coordene a mesa. Por favor. Obrigada, meu amor. Isso. Tem um acabou aqui e os 5 minutos aqui, tá? Eu vou pegar água para você. Esse aqui é 20. Vai ser 20 minutos. 20. Muito bom dia a todos. Com muita felicidade que a gente está de volta depois desses 2 anos só pelo virtual e é um motivo de muita felicidade a gente estar compartilhando juntos. É outra coisa, né, pessoal? É outro tipo de experiência esse aprendizado. Mas, como já rolaram muitas apresentações, a gente vai direto ao ponto. Então, começando da esquerda para a direita, então, eu vou pedir para o querido Altamiro iniciar a fala dele, 20 minutos, e aí a gente vai sinalizando aqui. Altamiro, a palavra é toda sua, querido. Bom dia, né? Cachaça de ontem. O legal do encontro presencial é que a gente bebe pra cacete, né? Cachaça de ontem eu já não sei nem se é de manhã, tá? Bom dia. Vocês acreditam que ele me mandou mensagem falando sobre isso? Bom dia a todas e a todos. Prazerzão estar aqui, muita alegria estar aqui. Estamos retomando atividades presenciais, excelente. Muito feliz do Núcleo Piratininga estar realizando mais esse curso. O Núcleo Piratininga é um instrumento decisivo da luta do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros, é um instrumento decisivo na batalha da comunicação, na batalha das ideias. Tenho o maior carinho pelo NPC, né? O maior carinho pelo NPC e as parcerias do Centro de Estudos Barão do Tararé, o Nalo também faz parte, né, da Coordenação Nacional do Barão do Tararé, com o Núcleo Piratininga, são sempre muito positivas, né? Então, muito alegre de estar aqui com vocês. E isso está no encontro presencial, né? A gente abraça, beija,
Sandrinha, minha companheira, que falei, abraça e beija, mas de máscara, tá? Para não trazer Covid para dentro de casa. Para não trazer Covid. Né? Então, a alegria está aqui. A alegria está nessa mesa, belíssima mesa, né? Queria ficar só ouvindo. Não, pitaco aqui inicial, já que eu fui sorteado para pitaco inicial, com esse tema, né? Outra comunicação é possível. Vamos ver se é possível. Vamos ver se é possível. Eu acho que o que está dado é que outra comunicação é necessária e urgente. Isso está dado, isso é fato. A vida demonstra, a vida passada e a vida recente demonstra que outra comunicação é necessária e urgente. Seja para enfrentar temas da chamada mídia tradicional, da mídia monopolista, da radiodifusão, rádio, TV, né? Seja para enfrentar temas que a Confecom, que é a Conferência Nacional de Comunicação em 2009, traçou um diagnóstico e levantou propostas de como enfrentar aquela mídia monopolista, como respeitar a Constituição, né? Como respeitar a Constituição de fim de monopólio, de diversidade, de complementariedade de sistema público, privado e estatal, né? Então, seja para enfrentar a mídia tradicional, seja para enfrentar a nova mídia, a mídia digital. Se uma é monopolizada por poucos grupos, poucas famílias, dá para dizer até que o capitalismo nem chegou na mídia tradicional brasileira, parece feudal o negócio, né? Nas mídias digitais, se nas tradicionais são 9 grupos que detêm o grosso da comunicação no Brasil, na mídia digital são 5 grupos. São 5 grupos que nem estão no Brasil, não são brasileiros. São Big Techs, né, que reúnem os maiores bilionários do mundo na lista da Forbes. Entre os 10, 7 são de Big Techs, não é isso? Reúne os maiores bilionários do mundo, ganhando muita grana com mídias digitais, e que colocam novos desafios para a comunicação. Então, mais do que nunca, é necessário e urgente uma outra comunicação. Essa comunicação que está aí, das mídias tradicionais, foi a comunicação que chocou o ovo da serpente fascista no Brasil. Essa comunicação, ao fazer a negação da política, a escandalização da política, a satanização do campo popular, das forças de esquerda, da esquerda social e política, essa mídia tradicional, a partir da Globo, chocou o ovo da serpente fascista. Essa mídia preparou o golpe de 16, essa mídia levou à cadeia uma liderança popular por 581 dias, uma liderança que tinha 83% de popularidade no Brasil, quando saiu do governo, levou para a cadeia. Essa mídia, mesmo que não tenha apoiado diretamente o fascista, criou o clima para a ascensão do fascismo no Brasil. Essa mídia que vive pedindo para a gente fazer autocrítica, vocês têm que fazer autocrítica, vocês têm que fazer autocrítica, tá autocrítica com cacete. Quem tem que fazer autocrítica é essa mídia. Porque essa mídia fez o golpe, essa mídia tornou herói um juizeco de 5ª categoria, essa mídia levou à cadeia uma liderança popular, essa mídia permitiu a ascensão do fascista ao poder. Sem essa realidade de golpe e prisão de Lula, Bolsonaro, essa excrescência, não era presidente da República. Então essa mídia não tem mexido. Então mais do que nunca é urgente mexer com isso. Mais do que nunca é urgente mexer com isso. É necessário mexer com isso. E as propostas, se a gente quiser, as propostas estão lá elencadas na conferência de comunicação. É evidente que muita coisa precisa ser atualizada, mas o grosso está lá. De como impedir monopólio e propriedade cruzada, de como estimular mídia pública, comunicação pública, de como estimular a diversidade e pluralidade, de como esses meios que são concessões públicas têm papel educativo e não de manipulação. Então, lógico que precisa ser atualizado o que resultou da primeira conferência de comunicação, mas a gente já parte de uma base segura. A parte de uma base segura elaborada pela sociedade, de como enfrentar a concentração, o monopólio, e como enfrentar a manipulação. Manipulação que foi responsável pela regressão que nós tivemos no Brasil.
golpe de 16 não foi um golpe apenas judicial parlamentar. Não foi um golpe a partir da judicialização da política votada no parlamento. Ele foi um golpe acima de tudo midiático. Acima de tudo midiático a partir dessa mídia tradicional. Então, mais do que necessário, é urgente mexer com isso. E a base de propostas concretas, que vão ser atualizadas evidentemente, a base parte da Conferência de Comunicação e de tudo que o movimento de luta por democratização da comunicação tem feito. ABCCom, Abraço, FNDC, todas as entidades que participam dessa luta. E nós vamos ter que enfrentar também o problema das mídias digitais. Aí é um outro problema. Por isso que é necessário e urgente. Porque essas mídias digitais, é isso, elas... Se a internet no nascimento gerou a expectativa do reino da liberdade, agora todos nós poderemos falar, a internet no capitalismo, o capitalismo é um sistema de monopólio. Se monopolizou, e a internet no capitalismo, ela acabou sendo controlada por poucos grupos, isso, 5 grupos. 5 grupos que têm interesses econômicos e políticos muito explícitos. Não brincam em conversa. E que utilizam dessa mídia super avançada para estimular desinformação, estimular ódio, divulgar mentiras, não é isso? Que afetam a vida política, que o diga Trump nos Estados Unidos, Brexit no Reino Unido, ou Bolsonaro aqui, ou Salvini na Itália, que digam esses, que afetam inclusive a saúde pública. Vide o resultado na Covid, o que foi essa mídia digital em termos de desinformação, de manipulação. Ela é responsável por muitas mortes no mundo e no Brasil. E essa mídia, é isso, não tem controle nenhum. Os cubanos chamam de ditadura do algoritmo. Os cubanos chamam de ditadura do algoritmo, né? Os caras, se quiserem subir uma página só, se quiserem derrubar uma página, derrubam. Né? E você não sabe o que ocorre. De repente a sua página no YouTube cai em audiência. De repente o Twitter da extrema direita, e agora muito mais, sobe a audiência. É controlado por algoritmos, por interesses econômicos e políticos. Que eles tentam dar a ideia de que não, é só um problema técnico. Técnico, nada. Interesses. Então, mais do que nunca, e esse é um debate que está no mundo inteiro. Como regular esse poderio das Big Techs, como regular esse poderio das ditaduras do algoritmo. É um debate que está correndo solto na Europa, que aqui no Brasil, nesse ano, até teve alguns avanços com a discussão das leis, da chamada projeto de lei das fake news, que tem lá uma elaboração, não é isso? Mas que nós vamos ter que avançar muito mais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é isso, na minha opinião, uma outra mídia é mais do que necessária e urgente. Ou a gente mexe nisso, ou nós não vamos conseguir avançar na luta do povo brasileiro. A luta sindical, por exemplo, não avança se não houver enfrentamento da luta de ideias na sociedade brasileira. Os próprios sindicatos correm o risco de serem estigmatizados se não houver avanço da luta de ideias na sociedade brasileira, se não houver uma outra comunicação na sociedade brasileira. Então eu começaria por aí, ponto 1. Outra comunicação é necessária e urgente. Outra comunicação é possível. É outro debate. O Lalo, que é o nosso representante na equipe de transição do governo, nosso representante vai responder. Vai responder e resolver essa porra. Outra comunicação é possível. Aí eu já não sei. Aí vai depender muito da gente. Muito mais. No meu entender, eu sei que isso é polêmico, nós perdemos uma chance histórica de enfrentar esse debate nos governos Lula e Dilma. Perdemos uma chance histórica, com melhores condições. Os governos Lula e Dilma optaram, o governo Lula, no primeiro mandato, optou por não tocar nesse problema. E parece que ali foram feitos 3 pactos no governo Lula, pactos, eu não estou tratando de forma pejorativa, pactos mesmo, que deram certo, inclusive porque governou, mas eram pactos extremamente arriscados.
Era um pacto do capital financeiro, que foi explícito, a carta ao povo brasileiro, que alguns maldosos, eu me incluo, chamava de carta aos banqueiros. É isso? Era a relação com o agronegócios, que também foi explícita. O agronegócio é fundamental para a balança comercial brasileira. Eu não vou mexer com vocês, eu faço um pouco de política agrícola. E uma que não foi explícita, que foi um dos barões da mídia. Então foram 3 grandes pactos para governar. O Lula partiu de um raciocínio seguinte: bicho, é o primeiro peão a chegar na presidência da República. Numa correlação muito difícil. Vocês estão achando que eu vou comprar briga com capital financeiro, agronegócio e mídia? Não vou. Ele fez 2 explícitos e 1 escondidinho, né? Depois o Palocci confessou que foi realmente, naquele livro dele, Formigas e Cigarras, ele confessa que foi um pacto feito com a Globo. Foi um pacto feito com a Globo. Tanto é que a última versão da Carta ao Povo Brasileiro, quem dá inclusive é um filhote de Marinho. É isso? E o governo Lula optou por não mexer nisso. No segundo governo, até porque ele viu que não adiantou fazer esse pacto, porque na primeira curva, que foi a chamada curva do mensalão, a mídia veio com tudo para cima dele, para derrubá-lo, e não derrubou porque ele tinha força. No segundo governo, acho que até algumas medidas foram tomadas. Tipo, Empresa Brasil de Comunicação, tipo, Plano Nacional de Banda Larga, tipo, uma redefinição da política de publicidade, não para os sites progressistas, não para o campo progressista, mas pelo menos interiorizando mais rádios do interior, jornais do interior. Algumas medidas, a Conferência Nacional de Comunicação, pela primeira vez na história desse país, uma conferência de comunicação. O governo Dilma, no meu entender, recuou de todos esses avanços. A Dilma tinha a mania de vir com aquela platitude: se você está descontente com a mídia, use o controle remoto. Dá vontade de jogar o controle remoto na cabeça de alguém, né? Mas era o que ela vivia falando: use o controle remoto, como se adiantasse alguma coisa trocar da Globo para a Record, da Record para a Band e da Band para a SBT. E não se mexeu. Nós perdemos uma oportunidade histórica. Agora a bola está quicando novamente, só que numa conjuntura que é muito mais desfavorável. Ela é muito mais desfavorável porque o país está rachado. A eleição mostrou isso. É isso? A eleição mostrou Bolsonaro, nós tivemos uma baita vitória. Uma vitória que eu estou bebendo até agora para comemorar. Uma baita vitória. Tem desculpa para tudo para beber, né? Uma baita de uma vitória. Uma vitória épica, no meu entender, que foi a vitória do Lula. Uma vitória épica, que você disputou com golpe, prisão, fascismo no poder, disputou com corrupção eleitoral, PEC kamikaze, disputou com assédio eleitoral das empresas, disputou contra a ação dos ruralistas, dos agrotrogloditas, disputou contra lobistas da fé com as igrejas, disputou com tudo isso e ganhou. Uma baita vitória. Alguém podia calcular 3 anos atrás que o Lula novamente presidente, uma baita vitória. Agora, é uma vitória em condições mais difíceis. Vejo que é o Congresso, vejo que é o Senado, quem foi eleito Senado no sul-sudeste do Brasil. É um negócio de arrepiar. Damares da Goiabeira, astronauta. É um negócio de arrepiar. General Mourão, é um negócio de arrepiar. Então é um país dividido, um Congresso mais adverso, uma economia, pensando em aspectos sociais, uma economia que está quebrada, e com um fascismo que ganhou penetração. Fascismo sempre existiu no Brasil. Os integralistas de Plínio Salgado, nos anos 30, 40, a Associação Brasileira Integralista tinha 1 milhão de filiados. 1 milhão de filiados. Plínio Salgado teve 10% dos votos para a presidência da República. O fascismo sempre existiu. Marcha com Deus pela propriedade, em 63, 64, eram monstruosas. Quem dirigia não eram os neopentecostais, era a Igreja Católica. Então, o fascismo sempre existiu no Brasil. Sempre existiu. Só que agora ele ganhou mais força. Ele junta uma componente da formação histórica brasileira, país escravocrata, machista, racista,
homofóbico, preconceituoso, violento, adora uma arma, enfiar a arma no... adora uma arma, e junta com um contexto mundial que é muito favorável à ascensão do fascismo, da extrema-direita. Um contexto mundial em que o neoliberalismo promoveu tanta regressão que apareceram várias contradições na migração, na violência, que permitem o ascenso da extrema-direita. Então, nós vamos ter que enfrentar esse cenário. Ou seja, eu acho que comunicação, uma outra comunicação é possível, uma outra comunicação é necessária, é urgente, é possível, vai depender da gente. Vai depender de muita pressão. Nós vamos ter que fazer um bocado de pressão, né? Porque o contexto é mais adverso. A conjuntura é mais adversa. Espero estar falando bobagem. Alex aqui me corrige logo de cara, né? Acho que é um contexto bem mais adverso. Nós vamos então ter que ter muita pressão. Nós vamos ter que saber combinar, na minha opinião, que é fácil falar, dificílimo de fazer. Combinar independência, a partir dos movimentos sociais, movimento sindical, mídia independente, independência, com pressão, muita pressão, e com uma outra componente: inteligência política, para não fazer o jogo do inimigo, o jogo da extrema-direita, porque ela está fora. Então nós vamos ter que combinar isso. Eu acho que esse é o movimento que nós estamos sendo chamados a fazer, né? Aumentar a pressão. Ontem, sexta, 18, saiu um documento assinado por 80 entidades da sociedade civil, por 240 jornalistas, acadêmicos, ativistas. O documento está aberto para quem quiser assinar, novas adesões. O documento se chama Comunicação Democrática é Vital para a Democracia. Uma proposta para o novo governo Lula. Uma agenda para o novo governo Lula. Quem quiser, entre, está lá na página do Barão, né? Tem já em várias páginas, entre e assine, né? Esse documento elenca várias propostas, inclusive numa ordem de prioridade. Porque se a gente quiser arrancar tudo, talvez a gente não consiga. Uma ordem de prioridade. Então você tem prioridade: Sistema Público de Comunicação, EPC. Aí quem manja desse negócio é Beto e Lalo, eles tratam do assunto, eu não vou me alongar, né? Então essa é uma prioridade, porque isso foi desmontado, isso foi militarizado. É uma vergonha o que fizeram com o EPC e com todo o sistema público. Mas aí Lalo e Beto tratam. Outra prioridade, uma bola que está quicando, que talvez essa nós tenhamos condição mais rápido de enfrentar, que é o debate sobre regulação da mídia digital. Essa está quicando, essa gerou muitas contradições. É um terreno dificílimo, porque é um terreno limite com a liberdade de expressão, nós temos que tomar muito cuidado, né? Mas é uma bola que está quicando e tem a ver com combate à desinformação, tem a ver com combate ao gabinete do ódio, tem a ver com o enfrentamento do fascismo. Se a gente conseguir dar uma cortada nesse negócio, a gente dá uma reduzida no oxigênio do fascismo no Brasil. Essa bola está quicando, o documento insiste muito nesse ponto. E são vários outros pontos, eu não vou me alongar aqui porque o meu tempo terminou. É isso para um chute inicial na bola. Ponto final. Muito obrigado, Miro, pela sua fala inicial. Gostaria de destacar algumas coisas, né, da fala do Miro. A primeira, quando ele fala que a grande mídia, a mídia empresarial, ajudou a chocar o ovo da serpente. E eu gosto muito daquela, de uma linha de raciocínio que diz assim: às vezes a gente não sabe o que é pior, se é o fascista abertamente dito ou aquele fascista que come com talheres. Então a mídia empresarial muitas vezes é só um fascista que sabe comer com talher, que tem modos. A gente tem uma mídia que é extremamente ultra-liberal, ultra-conservador, e o exemplo a gente está vendo agora em todo esse debate sobre a questão se fura ou não fura o teto de gastos. O debate econômico no Brasil é atrasado, extremamente conservador, então a gente fica refém disso e a gente vê entre a necessidade de você alimentar o povo, enfrentar os problemas mais urgentes e você preservar
uma lei que caducou já no seu início, né? Os movimentos que que se opuseram à aprovação do teto de gastos desde o seu princípio já alertavam que essa situação iria acontecer, do desinvestimento na educação, do desinvestimento na saúde. A forma como o Brasil, inclusive, enfrentou a pandemia com capacidade reduzida foi fruto desse teto de gastos que esmagou a nossa capacidade de comprar insumos, de ter mais leitos para as pessoas que foram ser internadas, né? E um outro aspecto da fala do Altamiro é sobre a questão da internet, que é sempre importante a gente lembrar que a internet é uma criação militar. Então o objetivo é fazer guerra mesmo. Então a gente está ali criando perfil, né? A gente está ali deixando os nossos dados e tudo isso sendo usado como ferramenta de guerra, como ferramenta de espionagem, como já é notório, a gente vê aí vários outros casos de documentários, de reportagens que já saíram sobre o que essas Big Techs fazem ou como elas se utilizam para inflar, né, desestabilizar democracias, países que estão principalmente numa atuada mais à esquerda. Então é muito importante a gente ter sempre claro isso, que a nossa querida internet é uma criação de guerra, é uma criação militar. E eu vou passar agora a palavra ao querido José Arbex Júnior, né? Para mim é uma alegria estar aqui mediando essa mesa com ele, alguém que, como eu, foi estudante de jornalismo e se deliciava com os textos dele, críticos ao jornalismo. É isso mesmo, é! Então era maravilhoso poder ler e estudar os textos do José Arbex Júnior, então é um prazer estar aqui com você. A fala é toda sua. Eu já estava me sentindo velho. Meu Deus. Bom dia para todos e todas. É com muito orgulho e prazer que eu integro essa mesa aqui com velhos camaradas. A Kátia, que nem é tão velho assim, mas é camarada. Eu agradeço muito o convite por falar aqui. O Miro facilitou muito a minha exposição, porque ele já delineou as condições em que pode se dar uma outra mídia, né? Eu quero retomar alguns aspectos complementares a essa fala do Miro, na verdade. Eu me lembro que numa das atividades aqui, do Núcleo Piratininga, com comunidades dos morros do Rio de Janeiro e de Niterói, eu não sei se alguém aqui estava lá quando teve essa atividade. Eu sei que você vai falar. Sabe? Teve uma senhora, eu estava falando lá, aí teve uma senhora que chegou para mim e falou assim, no meio da minha fala, levantou a mão e falou: professor, sabe qual é a maior dificuldade que nós encontramos para reunir a comunidade aqui? Eu falei, eu não sei, mas eu vou chutar. A polícia. Ela falou, não. Falei, as milícias. Ela falou, não. Eu falei, o narcotráfico. Ela falou, não. Falei, os evangélicos. Ela falou, não. Falei, minha senhora, meu repertório acabou. Sabe o que ela falou? O que ela falou para mim da dimensão, da gravidade do problema que nós estamos enfrentando. Ela falou, telenovela. Telenovela. E eu não culpo as pessoas, porque você imagina, o sujeito, a moça, o rapaz, chega de um trabalho extenuante, o dia inteiro trabalhando, enfrentando um patrão que na maioria das vezes é um filho da puta, que encheu o nosso saco o dia inteiro, tem que andar 2, 3 horas de ônibus, trem, a pé, para chegar ao trabalho, para sair do trabalho e chegar em casa, torcer para não ter tiroteio no meio da rua, preocupado em saber se vai encontrar filho ou filho vivo dentro de casa quando chegar. E aí ele chega em casa, ele tem 2 opções. A primeira opção é abrir a geladeira, pegar uma cervejinha, ligar a televisão e ver a novela. Cenários maravilhosos, Leblon, Pantanal, atrizes fantásticas,
magníficas, atores fantásticos. Essa é uma opção. E tomar uma cervejinha dele vendo isso. Ou vendo futebol. E ver o time perder. A outra alternativa é ouvir o Arbex falar. Você acha que eu vou culpar o sujeito que fica na frente da televisão? Gente, mas isso é o grave. Sabe por quê? Porque isso significa que nós temos a nossa dose diária de anestesia para enfrentar a nossa dor diária. Isso é o pão e circo. Mais circo do que pão, aliás. Eles entenderam, eu digo, os patrões da mídia corporativa, os discípulos de Goebbels, entenderam perfeitamente bem como fazer para apaziguar as nossas consciências, para anestesiar a nossa revolta e para nos manter paralisados. E eles fazem isso com uma perfeição. Só que eu estou falando de telenovela, de lá para cá piorou muito. Porque com as redes sociais surgiu o fenômeno da fake news. Gente, a fake news é muito mal compreendida, inclusive pela esquerda. Fake news não é apenas o fato de você disseminar notícias falsas. Notícias falsas sempre existiam na história da imprensa. Aliás, tem um clássico do jornalismo que diz, o título é A Primeira Vítima, em que o autor ele narra como foram as principais correspondências de guerra. E ele diz, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, notícia falsa sempre existiu, desde que existiu mídia, desde que existiu jornalismo, existiu notícia falsa. Fake news não é isso. Fake news é algo muito mais grave. É a formação de bolhas que te prende dentro de uma bolha, constituída por pessoas que pensam igual a você e que reafirmam teus conceitos, teus preconceitos diariamente e que educam a tua percepção contra a realidade. Então o sujeito na tua cabeça que a culpa da inflação no Brasil, a culpa do preço dos alimentos, a culpa de tudo que acontece é desrespeitar os testes de gastos, e você está numa bolha que acredita nisso, se corresponde com pessoas que acreditam nisso e que repercutem twitters e notícias que vivem reafirmando isso, você começa a acreditar nisso, mesmo que você dependa do SUS para viver. Você depende do SUS, você depende de escola pública, você depende de saúde pública, você depende de recursos públicos, mas você é contra quem quer liberar o teto de gastos, porque teto de gastos acaba com a economia. Como é que você explica essa demência? Só tem um jeito de explicar. Você está hipnotizado pela fake news. Essa é a gravidade da situação. A fake news ela é um processo que cria bolhas, ela fragmenta o sujeito, ela isola as pessoas dentro de bolhas de contenção e reafirma os teus preconceitos, os teus medos, os teus pânicos. Tem um estudo feito agora, muito interessante, que o cara foi explicar como é que um evangélico tradicional vota no Bolsonaro, ao mesmo tempo que um miliciano vota no Bolsonaro, ao mesmo tempo que um traficante vota no Bolsonaro, ao mesmo tempo que um pai de família tradicional vota no Bolsonaro. Como explicar isso? Que tanta gente tão diferente vota no Bolsonaro. E eles fizeram pesquisa sobre isso. E eles concluíram o seguinte: cada uma dessas pessoas receberam um Bolsonaro diferente, organizado por algoritmos. Então, se o meu perfil é de um evangélico, eu vou receber notícias de um Bolsonaro evangélico. Se o meu perfil é de miliciano, eu vou receber notícias de um Bolsonaro miliciano, com sangue nos olhos, babando arma. Se o meu perfil é de um sujeito de classe média, eu vou receber mensagens de Bolsonaro de classe média. E um Bolsonaro não tem relação com outro Bolsonaro. E o problema maior é que nós entregamos deliberadamente o nosso perfil para eles. Como é que nós entregamos? Com as nossas imagens nas redes sociais, com os nossos contatos nas redes sociais, com os amigos que a gente tem nas redes sociais, com os filmes que a gente assiste no Netflix.
Eles têm tudo isso, com os gastos que nós temos no nosso cartão de crédito. E agora, com esse negócio de relógio acoplado no computador, nós entregamos para eles a nossa batida de coração por minuto. Até isso eles têm. É um controle absoluto. Outro dia eu vi a entrevista de um cara, acho que foi na BBC, dizendo que os gigantes da high-tech, você pega o adolescente, eles sabem provavelmente antes do adolescente qual vai ser a opção que ele vai adotar em termos de sexualidade. Se o moleque vai adotar uma opção por ser hétero, por ser trans, por ser... Como é que ele sabe antes do moleque? Ele sabe antes do moleque dos hábitos que eles vão coletando, os hábitos de leitura, os filmes que ele assiste, os amigos que ele tem. Eles põem no algoritmo, o algoritmo faz um cálculo de probabilidade e fala, olha, 80% das pessoas com esse perfil vão ser hétero, ou vão ser trans, ou vão ser não sei o quê. A partir daí eles definem qual vai ser a orientação do moleque e começam a mandar mensagens para aquela orientação, reforçando aquela orientação. Nós estamos nesse nível de engenharia psicossocial. Não é brincadeira. É isso que explica, por exemplo, alguns fenômenos que nós temos que prestar atenção neles. Anitta tem 4 bilhões de views. O último negócio que ela fez aí, esse que ganhou o prêmio, não sei aonde. 4 bilhões de views. 4 bilhões de views a Anitta tem. Nós ficamos contentes quando a gente tem 4 mil views. Ela tem 4 bilhões. Por que a juventude está procurando a Anitta? Nós temos que saber isso aí, gente. Nós temos que responder por quê. Para entender bem o grau de, eu vou dizer, de dissonância cognitiva que essa juventude vive hoje. A Kátia estava comentando aqui antes do coisa. Quando morreu a Gal Costa, uma parte dos jovens com quem ela teve contato não sabia quem era a Gal Costa. Outro dia eu estava dando aula lá na PUC de São Paulo. Eu não sei porquê, não sei em que circunstância, o nome do Roberto Carlos veio à tona. Eu falei Roberto Carlos e todo mundo ficou me olhando. Eu falei, peraí, vocês sabem quem é Roberto Carlos, certo? Um moleque levantou a mão e falou, é o jogador de futebol. O primeiro gol pode na casa de 2014, aquele que arrumou a meia. É aquele que arrumou a meia. Gente, nós estamos lidando com essa juventude. É com essa juventude que nós estamos lidando. Nós temos que entender o que está na cabeça dessa molecada. Não é o que está na nossa cabeça, definitivamente. Nós temos que saber como chegar neles. Por que o moleque mata para ter um tênis? Ele não mata para ter um tênis. Ele mata porque o tênis para ele é uma forma de ele se tornar visível. Ele mata porque ele aprendeu que ter o tênis é a maneira que ele tem de fazer relação social, de ter uma namorada, de ser respeitado. Não adianta ficar falando que é absurdo, ele mata para ter o tênis. Nós temos que entender por que ele faz isso. Da onde que ele colhe essa percepção. O ano passado, 2021, a OTAN soltou um documento importantíssimo. Documento disponível na internet para quem quiser fazer download. Eu não sei se está em português, mas com certeza tem em espanhol, chamado Guerra Cognitiva. Guerra Cognitiva. Em que a OTAN diz o seguinte: o grande campo de batalha no século XXI vai ser o cérebro humano. Nós temos que ganhar a guerra no cérebro das pessoas. Aí bomba, bombardeamento, etc. Então, é secundário. Primeiro nós temos que fazer o consenso. Quem é um bandido e quem é um mocinho. Depois que as pessoas estiverem convencidas de quem é um bandido e quem é um mocinho, aí a gente promove a carnificina que a gente quiser. Sabe qual é o mais assustador disso aí? Eles concluem que se a guerra for bem feita, eles podem conduzir uma geração inteira a mudar a forma de percepção do mundo e nunca mais se recuperar. Eles dizem isso no texto. A guerra cognitiva é uma guerra que, diferente das guerras militares, ela pode se transformar numa vitória definitiva por meio da transformação do cérebro das pessoas. Essa é a batalha que nós temos que travar. Porque isso é isso. Olha, quando o Miro pergunta, a comunicação social é possível, que é a pergunta que ele faz,
nossa atividade faz, nós temos que perguntar primeiro o que é social hoje, qual é o nosso espaço de sociabilidade. Porque grande parte do espaço de sociabilidade de todo mundo hoje se dá por meio das redes. Não existe guerra social hoje fora das redes. Eu não estou dizendo que ela não se dá fora, claro que ela se dá fora das redes. A rua continua sendo o nosso espaço prioritário e fundamental, é a rua. É ganhar a rua. Claro, isso ninguém discute. Mas se a gente não ganhar a guerra dentro das redes, ninguém vai para a rua, meu. Ou vai para a rua pelos motivos errados. E a esquerda, como sempre, está atrasadíssima na hora de travar essa batalha. Olha, quando começou o governo Lula, em 2003, eu fui convidado para dar fazer uma discussão com os assessores de todos os ministérios do governo Lula. Todos. Março de 2003. Lá em Brasília. Eu fiz a seguinte pergunta para todos os assessores de todos os ministérios que estavam na sala. Falei, quem acha que a Rede Globo é democrática? Ninguém levantou a mão. Falei, quem acha que a Rede Globo é popular? Ninguém levantou a mão. Eu falei, quem acha que o governo Lula é democrático? Todo mundo levantou a mão. Falei, quem acha que o governo Lula é popular? Todo mundo levantou a mão. Falei, sabe o que vai acontecer? Vocês vão dar dinheiro para a Rede Globo e não vão dar dinheiro nenhum para as redes populares. Isso deve estar registrado em ata. O cara, o Buxiquem, eu acho que ainda era o Buxiquem. Por que você está falando isso? Eu falei, porque eu conheço a história da esquerda, eu conheço a história do PT e eu sei que a esquerda está atrasada milênios em relação a esse problema. Milênios. Bom, o Zé Dirceu foi o autor daquela famosa frase que todo mundo conhece, né? Nós já temos a nossa rede, que é a Rede Globo. Ele disse que não falou agora, né? Claro. Eu já deixei. Falou com o Requiel. Escandaloso. Bom. Então, quando nós queremos discutir rede social e a nossa batalha que nós temos que saber associar a luta, é o que o Miro falou, é muito fácil falar, difícil fazer. Nós temos que saber associar a luta sindical com a luta pela tomada das ruas, associar isso com uma luta por valores dentro das redes. Porque enquanto a Anitta continuar tendo 4 bilhões de views e a gente 4 mil, é sinal que alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que ser feita sobre isso. Não por causa da Anitta, não estou culpando a Anitta. Aliás, não tenho nada contra a Anitta e aliás achei bom ela ter devido ao governo Lula. Viva a Anitta. Mas tem uma questão de valores aí colocada, de prioridade e urgência para a juventude. Existem algumas contrapartidas disso tudo? Existem. Por exemplo, em São Paulo, nós temos já há muito tempo uma experiência fantástica, o Sarau da Periferia, que é uma atividade que foi impulsionada pelo Sérgio Vaz, e que hoje eu participei de vários, e que hoje é capaz de reunir nas periferias de São Paulo 400, 500 jovens para discutir poesia. A molecada se reúne para declamar poesia, para mostrar quadro de arte, para fazer disputas que eles chamam de slam, disputa de rimas, que é um negócio fantástico que acontece nas periferias, muito superior em cultura a qualquer coisa que se vê nos jardins de São Paulo, aliás. Nós temos uma experiência também em São Paulo rolando agora, que é o Jornal Mural. Eles estão conseguindo fazer em São Paulo com o Jornal Mural, que não é um jornal político, não tem intenção política nenhuma, uma coisa que nós tentamos fazer no começo do Brasil de Fato e não conseguimos, que é transformar o povão em repórteres populares. O Jornal Mural em São Paulo funciona da seguinte forma: qualquer moleque, qualquer pessoa que vive em qualquer rua, qualquer bairro, qualquer gueto da periferia, se ele vê uma coisa interessante na frente dele e ele acha legal comentar, ele escreve uma notinha, escreve um textinho e manda para o jornal publica. Que é fantástico, ele transforma o povo em repórteres, para falar das coisas que estão acontecendo nas ruas, com eles, no cotidiano, na vida, no dia da vida. E por final, um último exemplo, que esse para mim é o grande modelo que poderia ser estimulado, mas isso exigiria um grau de mobilização da esquerda. Eu não sei se hoje a esquerda é capaz de conduzir, que é uma experiência que eu tive desde quando eu era jovem. A risada que eu
tempo. Noé estava fazendo a arca. Aliás, eu entrevistei o Noé quando ele estava. Eu estou falando de 79, a construção do núcleo do PT. Gente, eu não sei quantos aqui participaram dos núcleos naquela época, mas era uma coisa absurdamente fantástica o que acontecia. Você chegava num bairro, você começava a construção do núcleo, você juntava no núcleo quem? A dona de casa, o dono da mercearia, o feirante, o estudante, o professor universitário, o moleque que varria a rua, de vez em quando até o trombadinha do pedaço. Gente, eu via isso acontecer. Donas de casa que nunca discutiram política, com 3, 4 semanas participando do núcleo do PT, estavam discutindo constituinte. Não é? Era um negócio de chorar de emoção. Você vê o salto de consciência que se dá na cabeça das pessoas quando você fazia isso. Na minha opinião, quando é que os núcleos começaram a morrer? Isso é minha opinião, é polêmica, eu já sei que vai ter um monte de não sei o quê. 82. 82 os núcleos começaram a morrer. Porque foi quando se começou o Lula lá, e aí nós paramos de discutir política para discutir venda de bottom, de camiseta, de faixa, de coisa, cartaz para pregar em coisa, virando um comitê eleitoral. Quando você transformou o núcleo do PT em comitê eleitoral, fodeu. Essa é a minha avaliação. Então, mas isso é uma experiência histórica que indica um caminho. Eu acho que a formação, não seriam hoje núcleos do PT, mas comitês populares, comitês de organização popular, ou como aqueles comitês que tem culpa de comitê... Comitê de Defesa da Evolução. Aqui seria Comitê de Defesa da Democracia, não sei, Comitê de Defesa Popular, não sei que nome se daria. Mas eu acho que uma experiência desse tipo tem que ser retomada com urgência, porque ela é o que permite unir o combate às redes sociais com o combate pelas tomadas das ruas, num processo de organização social e de convivência entre pessoas, que é um processo rico, que supera o isolamento, a fragmentação, a experiência frustrada e isolada de cada um dentro da sua casa, do seu ambiente de trabalho, e cria um sentimento de coletividade. Quando nós estamos enfrentando hoje o nazismo, e não podemos vacilar sobre isso. 1000 clubes de tiro hoje no Brasil, na minha opinião, são 1000 células de um partido nazista. Células de um partido nazista. Quando os nazistas estão se organizando nesses clubes, a urgência nossa para transformar a nossa existência e a nossa forma de comunicação é nós nos organizarmos nos nossos comitês populares. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.